Diga assim, o que vale é Jesus. Jesus tem que estar na frente. Se ele estiver na frente, pois é, cadê? Então, o que estiver na frente, então pronto, o resto vem depois. Então, que Jesus possa ser o nosso guia, o nosso protetor, o nosso juiz, o nosso advogado. Desta noite, você vai dormir com a certeza que tem um Deus que um Deus que não dorme. E não, ele não dorme e nem tosqueneja. Imagina, você tem um guarda que você não precisa pagar, um vigia que você não precisa pagar, você não precisa mandar, você não precisa monitorar para saber se ele está te olhando, cuidando de você. Não, você tem um guarda que te guia, um guarda que sabe os teus caminhos, um guarda que vai na tua frente. Entendeu? Vai na tua frente, Jesus vai na frente de todos nós, vai na frente de Lula, vai na frente de Bolsonaro, de todos nós. Jesus é o Senhor de todos, o Senhor está no controle de tudo. Então, que possamos dizer, Senhor, vá na frente de todos os governos. Possamos glorificar o nome do Senhor, que possamos botar o Senhor em primeiro lugar. Ele diz, busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Então, buscamos o reino, que é o Senhor, porque essa terra aqui um dia vai se findar. Um dia nós teremos encontro com Cristo, e seu encontro pode ser hoje. O nosso encontro pode ser hoje. Eu estou falando aqui, mas daqui a pouco eu posso estar já com Cristo. Então, que a gente não sabe o dia de hoje, né? Nós sabemos o dia de hoje, não é o dia da manhã, é o dia de hoje. Quantas pessoas se levantaram, mas não vão se acordar? Quantas pessoas não chegarão nem até, talvez, 10 horas da noite? E nós estamos aqui de pé, glorificando o nome do Senhor, dizendo que Ele é fiel, que Ele é Deus, que Ele muda história, que Ele muda projeto, que possamos agradecê-los e louvá-lo pelo que Ele é. Mesmo que a circunstância diga não. Mas Jesus está no barco. Eu volto para aquela história de Jesus. Jesus estava no barco com os discípulos e os disseram, Jesus, onde tu estás, Jesus? Pela vida do ministro Alexandre de Moraes. Vamos orar por todos, vamos orar pelos ministros, vamos orar pelos governos, pelos cidadãos do nosso Brasil. Vamos fazer uma oração por todos. Porque o Senhor é Deus de todos. E o Jesus não tem exceção de pessoas. Amém? Então que Deus nos abençoe. Pois é, preparamos para a velhice. E talvez não chegamos nem daqui a 1 minuto. Que possamos nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Porque Jesus, ele está às portas. E ele, antes dele vir, ele pode nos buscar. Então a vida dele pode ser a qualquer momento para a gente. Quantas pessoas a gente vai acordar daí? José Petros, Deus abençoe você. A outra live caiu, viu? Eu estava lá em cima, mas a live caiu, então eu voltei para essa outra aqui. Então estamos hoje aqui de pé, mas não sabemos daqui a 1 minuto. Onde é que estamos? Então, que possamos glorificar o nome do Senhor, perdoar. Como é que está a sua vida? Tem um versículo, uma frase, um versículo na Bíblia que diz assim, louco, se hoje Deus pedir a tua alma, o que tu tem preparado? Foi o que você fez? Foi o que você fez? Se Jesus hoje chegar para você e pedir a tua alma, o que é que você tem para chegar lá? O que é que você vai dizer? Não, Deus, eu estava preparando para daqui a 5 anos para o meu futuro. Mas fizesse o quê? Laodiceia, Lira, libertação de Olinda, gratidão, paz. Josival, pedindo nesse momento ao Senhor que Deus liberte Laodiceia, Lira, porque se Deus é Deus de libertação, é Deus daquele quando os discípulos estavam no barco, disseram, Jesus, tu estás dormindo? Ele, não estou dormindo, não. O Senhor não está dormindo, não, viu, Josival Pereira? Ele vai chegar na vida de Laodiceia, Lira, porque ele chega onde ninguém chega, ele muda o coração, ele muda propósito. Alguém pode ter dito assim, a gente já falou muito, já deu muito conselho, entendeu? Mas não chega, mas Deus chega, porque o Espírito Santo que vai lá e muda a história. Pois é. O arrebatamento do Senhor pode ser para a gente, qualquer momento. Posso estar aqui falando, de repente Jesus me chamar. Então, que possamos estar preparado. Porque o Senhor não é para quando o Senhor vier, porque é o hoje, o agora. Entendeu? Jesus no barco, pois é. Jesus estava no barco, então Jesus está no seu barco. Ele não está dormindo, não. Alguém pode dizer, Jesus, quero dizer, Jesus, tu está dormindo. E Jesus disse, não estou. Jesus não estava dormindo. Pedro também estava no barco. Também, ele disse, Jesus, acorda. Jesus, eu não estou dormindo, não. Eu estou acordado, então o Senhor está acordado, não está dormindo na tua vida, não. Ele vai mandar o mar se aquietar e vai mandar o vento se calar. Quem pode mandar o vento se calar, a não ser Jesus? Levanta, pois é, homem de pouca fé, pois, entendeu? Então, o Senhor se levanta, tenha fé, porque o Senhor está no barco. O barco não vai afundar, e o vento vai se calar, entendeu? Então, nesta noite, o Senhor está mandando alguém se calar, que vai mandar, o Senhor já manda se calar e não se cala, não, mas Jesus pode mandar.
Então, quem pode mandar o vento se calar? Quem pode mandar o mar se aquietar? Quem pode fazer isso? Entendeu? Então, o Senhor está dizendo assim, eu vou mandar se aquietar. Então, hoje é noite, se aquiete. E o Senhor diz, aquietar e saber que eu sou Deus. Então, o Senhor é Deus na minha vida e na tua vida. Possamos dizer, Senhor, aquieta. Ele mandou ficar quieto. Fique quieto. Ninguém pode. Então, começa a escrever, declarar aí. Ninguém pode, só Deus. Então, só Deus pode mandar. Então, ele dá limite ao mar, ele dá limite à terra, ele dá limite ao fogo. Então, quem dá limite é ele. Ele disse assim, ó, mar, tu vai até aqui, mar. Entendeu? Então, vamos nos aquietar. Então, vamos começar a interagir, viu, José Messias? Começa a declarar aí. Vamos nos aquietar, dizer que o Senhor é Deus. O Senhor chega na hora certa, no momento certo, no dia certo, na hora certa. Porque Ele tem um controle de tudo. Entendeu? A vitória é nossa em nome de Jesus. Então, começamos a declarar. Eu tenho aqui alguns inscritos que eles começam a entrar e começam a declarar, viu? Dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor se levanta do trono. Hoje é dia do Senhor chegar nas nossas vidas com promessa. É dia dele chegar e dizer assim, eu chego, porque ele chega na hora certa. Não adianta, não. Vocês, mas o Senhor faz muito tempo. Ele diz assim, pode fazer o tempo que fizer, mas o Senhor está no controle de tudo. Boa noite, Deus abençoe você, com bênção do céu. Pois é, porque o Senhor faz isso nas nossas vidas. Deus abençoe você, que entrou aí. Glória a Deus, então vamos logo para o nome do Senhor. Você que falou em bochechudo, Deus abençoe você, porque Deus me deu carne, entendeu? Pior aquelas pessoas que estão seco, morrendo de câncer nos hospitais. Deus me deu vida, me deu saúde, Deus lhe deu saúde também. Tire dessa vida deprimida, desse câncer espiritual, dessa morte espiritual. Quantas pessoas entram já cheio de ódio no coração, com a morte espiritual, que Deus levante você dessa doença, dessas drogas. Essas drogas que estão consumindo as pessoas, estão matando as pessoas. Essa droga da inveja, entendeu? Droga porque não conseguiu vencer. Boa tarde, Valdeir Gonçalves. Eu estou aqui no Brasil, são mais ou menos 19h37. Então, aqui eu posso dizer boa noite. Deus abençoe você com bênção do céu. Pois é, então estou falando para você, porque às vezes sua alma está cancerosa, sua alma está enferma, sua vida também pode estar. Que Deus possa levantar do trono na sua vida, trazer paz, dar salvação. Porque a gente não sabe se daqui a 1 minuto você está falando. Porque Deus fala assim, a gente não sabe, o nosso fôlego de vida está na mão deles. Às vezes você está aí, daqui a pouco você não pode estar mais. Então, entregue sua vida ao Senhor. Entregue, para que você pode se encontrar com Ele daqui a 1 minuto. Então, que hoje seja dia. Amém. Deus abençoe você, viu, Josias? Então, hoje, Deus pode estar avisando a você. Pode ser o seu último dia. Seu último momento. Você talvez nem sabe quem está do outro lado. Deus dizendo, levante-se, porque você não sabe. Você não sabe nem onde você vai chegar. Amém? Deus abençoe você, viu, irmão Josias? Com bênção no céu. Então, hoje é dia de despertar. Deus está dizendo, desperta do que dormes. Desperta, porque o Senhor não sabe nem se que hora tu vai chegar. Daqui a 1 minuto Deus vai te levar. Então, tenha um encontro com o Senhor. Levanta onde você está, que hoje é dia de libertação. Levanta, porque o Senhor diz, levanta onde você está. Porque o Senhor vai começar a entrar na tua vida com providência. Para mudar a tua história, tirar tudo o monturo do lixo. Porque Deus tira do lixo de onde você está e transforma em homem de bênção, mulher de bênção, de mulher de paz. Aquela mulher estava no poço, e Jesus chegou, ela disse assim, Jesus pediu água a ela, e ela disse assim, disse Jesus assim, Jesus, eu não tenho como te dar água, eu não tenho como tirar desse poço. E Jesus disse assim, mulher, eu já tenho a água, se tu soubesse a água que eu tenho, então se você souber a água que eu tenho. Jesus disse, se você souber, você me pediria, eu daria a água da vida. Água que transforma, água que tira você da mentira, tira você da prostituição, que é a palavra de Deus. Água que muda história. Então tome da água que é Jesus Cristo. Beba desta água e deixe de ficar com sede. Você está com sede, pois a água que ele der, nunca mais teremos sede. Então a água, então, neste dia, tome da água. Pois é, quem não quer provar da água... Ele não tem que provar, pois é, não tem que provar, não, tem que tomar da água. E se você tomar da água que eu der, jamais você vai ter sede. Então, que possamos, nesta noite, tomar da água verdadeira. Que às vezes a gente está bebendo da água suja, da lama, da água da cajepa, da água, aqui chama cajepa, porque é água que é fornecida pelo Estado. Então, aqui você está bebendo essa água comprada, água suja, então tome da água, que é a palavra de Deus. Da água pura, da água santa, da água que liberta, da água que transforma. Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Eu entrei aqui só para dizer a vocês, gente, que amanhã eu estou numa feira aqui maravilhosa.
Eu sei que vocês trabalham dia de semana, mas quiserem me seguir na feira. Alguns inscritos aí já me conhecem. Oi, Leoni Barreta. Pois é, que Deus abençoe você com bênção do céu. Jesus veio para libertar os doentes, gente, os doentes. Ele não veio para os bons, não. Ele veio para os doentes, não é isso? Leoni, Deus abençoe você com bênção do céu. Jesus veio para os doentes, veio para os que estavam doentes, para os bons, não. Então, o Senhor Jesus veio transformar, ele veio expulsar os demônios. Pois é, ele veio expulsar os demônios. Ele chegou numa cidade onde tinha muitos demônios. Aí ele fez o quê? Ele expulsou os demônios. Então, às vezes, a sua cidade, que é você, está cheia de demônio. Então, Jesus é que liberta. Então, hoje é dia de libertação. Hoje é dia de libertação. Deus ilumina, cura e liberta. Pois é, e faz renovo. Não é isso? Maria Leone Bezerra, saudade de você, viu? Beijo no seu coração. Minha amiga do coração. Minha sócia. Que Deus abençoe você com bênção do céu. E todos vocês que aí entraram. Você que entrar, Deus abençoe vocês. Que hoje seja noite de libertação. Porque o dia já foi, né? Noite. Seja nos abençoe com bênção do céu. Que possamos louvar e engrandecer o nome dele, porque ele é fiel, ele é poderoso. Você que entrou aí prematando, não sei de onde é, mas Deus abençoe você. Você se deixará aí um like aí, muito obrigada. Que eu vejo que teve um likezinho aí, Deus abençoe vocês com bênção do céu. Que esta noite vocês possam glorificar o nome do Senhor e dizer que o Senhor veio para nos libertar. E como eu falei, gente não sabe o dia de hoje, não, né? Amanhã é o dia de hoje. Você que entrou aí, entregue sua vida ao Senhor, que você não sabe. O Senhor pode te chamar hoje, pode te chamar agora, e você tem um encontro com o Senhor. Chegar lá, você vai dizer, o Senhor vai dizer, louco, se eu pedir a tua alma hoje, o que é que você vai ter? O que é que você vai ter para o Senhor? Então, que possamos entregar ao Senhor nossas vidas, os nossos dilemas, as nossas vidas, porque Ele cura, Ele salva, Ele transforma, Ele liberta. Débora Milena Campos, Deus abençoe você com bênção do céu, viu? Que essa noite seja noite de paz, noite de alegria. Que possamos louvar, agradecer o nosso Senhor pelo que Ele é. Pelo que Ele é, pelo que Ele fez. Quantos livramentos Ele não deu? Quantos livramentos você nem sabe porque você está aqui. Livramento de morte, livramento de assalto, livramento de coisas ruins. Pois é, as trevas. Mas quando o Senhor Jesus chega, as trevas, ela tem que... A treva ela tem que sair. Porque quando chega a luz, as trevas saem. É ou não é? Quando está tudo escuro, que a gente está sendo a luz, as trevas ela saem, ela não suporta. Então, que possamos, nós somos a luz e somos o sal da terra. Então, vamos salgar essas carnes aí, que está tudo sem sal. A gente chama aqui insossa. Então, somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Que possamos clarear essas vidas, que Deus possa, através de nós, através de você, Débora, através de Maria, através de José Messias e vocês que entraram aí, que possamos mudar a vida das pessoas através de Jesus Cristo, porque é Ele que faz isso. Então, Ele usa o que Ele quer, a hora que Ele quer. Ele faz como Ele quer, porque ele é rei, Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele faz quem Ele quer, é ou não é? Então, Ele faz como Ele quer. Ele usou uma prostituta para que salvasse a família dela. Ele usou, porque ela guardou anjos na casa dela, os espia. Então, o que acontece? Então, Deus faz como Ele quer, Ele usa o que Ele quer, faz com o que Ele quer. Amém? Ele aparece na hora que Ele quer. Aí você pensa, não, Senhor, acabou tudo, tá tudo aqui. Não, Ele chega. Então, como Ele chegou na vida de Lázaro, ele chegou na sua vida nesta noite. Senhor, está tudo acabado, acabou tudo. Não tem mais jeito, não tem mais vida, filho não presta, marido não presta, trabalho está ruim. Deus diz, eu chego na hora certa, eu mudo tudo. Eu mudo história, eu vou lá, eu pego aqueles documentos que você nem sabe como é que está, muda, ele ressuscita. Ele dá vida, ele tira a vida, ele mata, ele faz viver. Ele se arrepende, ele até se arrepende da sentença. Ele se arrepende, como ele fez com Ezequias. Ele se arrepende da sentença. O profeta chegou e disse assim, olha, Ezequias, levanta aí. Põe tua casa em ordem, porque eu vou te levar. Você não vai ter vida, não. E ele orou, se arrependeu. E Deus disse, não, eu vou mudar a sentença. Então, Deus está mudando a sentença. Deus é o Deus que muda a sentença. Então, ele começou a dizer assim, você entrou aqui sabendo nem quem está do outro lado, sem nem saber quem sou eu. E Deus está dizendo assim, você entrou para eu dizer que eu estou mudando a sentença. Sentença de morte, sentença daquilo que não vai dar certo, não. Tá aqui, tá pode aqui, leva esse documento, tá assim, o Senhor muda a sentença. O Senhor vai lá, o Senhor incomoda o rei, incomoda os grandes. Ele disse assim, eu vou aos grandes e falo com ele. Ele disse, eu vou aos grandes. Quem pode falar com os grandes? Quem pode fazer o rei não dormir? Quem pode fazer o rei não dormir? Quem pode? Só o Senhor pode fazer isso. Então, ele faz o rei não dormir, faz o governador não dormir, faz o teu patrão não dormir,
Faz o teu chefe não dormir, faz o teu marido não dormir, teu filho não dormir. E vai, encontra e conversa. Entendeu? Então, você que entrou aí, mensageiro de Ananias, que Deus abençoe vocês com bênção do céu. Pois é, tirou, e fez com que tinha que fazer, porque Deus é Deus, Ele muda a história, Ele faz com que Ele quer, a hora que Ele quer. Então, que o Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas. O microfone está aqui. Nossas vidas, nos traga paz, nos traga amor no coração. Gente, eu vou subir aqui. Estou aqui na casa da minha mãe, João Pessoa, que Deus abençoe vocês. Tirou a família de... Pois é. Então, o Senhor também fez com Noé, né? Ele pegou a família de Noé e guardou a família de Noé, entendeu? E disse assim, deixou essa mulher dele, não olha para trás, não. Então, que possamos não olhar para trás. Para que não possamos... Para a mulher de Ló. Foi, a mulher de Ló. Olhe para trás, não, para não virar estátua de sal. Então, que Deus abençoe vocês, com bênção do céu. Estou aqui na Paraíba, João Pessoa, José Messias. Estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Cheguei do trabalho, disse assim, eu vou falar com os meus inscritos, dizer que eu os amo. Senhor Jesus abençoe. Como é que tá o som aí? Tá legal? Que eu subi agora a escada. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Se vocês não se inscreveram, se quiser se inscrever, eu vou agradecer muito, viu? Muito obrigada a vocês que não se inscreveram. Se quiser se inscrever, eu vou agradecer muito. Que deram um joinha. Deus abençoe vocês com bênção do céu. Que o Senhor Jesus chegue nas nossas vidas. Fico feliz também de conhecer vocês que entraram agora. Vocês que entraram agora, que não me conheciam, os irmãos aí. José Messias. Deus abençoe você. Então, que possamos dizer que o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. E prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Estive no alvo, eu digo sempre no alvo. Eu digo, olha, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Possamos olhar para Jesus, né? Eu digo sempre assim, quando for, temos cuidado com o desvio. Eu digo, só desvie se você tem alguém que conhece o caminho. Amém, viu? Deus abençoe você. Eu fico feliz com isso, viu? Deus abençoe você. Olha, cheguei do trabalho, eu já ia me aprontar para fazer aqui algumas coisas. Eu tô na minha mãe, mas corri para falar com vocês. Para dizer que os amo, que Jesus abençoe vocês com bênção do céu. Com paz no coração. Que o Senhor Jesus chegue com graça. Entendeu? Que chegue com a harmonia nas nossas vidas. E assim, e eu tô feliz porque para mim hoje para mim, nessa live, Deus fez uma coisa muito linda. Não sei, depois eu vou ver aqui nas mensagens, gente. Tem aqui, acho que foi o Guido, não foi? Quem tá aqui, acho que entrou e viu, que ele entrou cheio entrou todo revoltado. Entendeu? Pois é, entrou todo revoltado, né? Mas depois ele entrou, depois deu glória a Deus, dizendo de aleluia. Eu disse, Senhor Jesus transformava, porque isso a gente tem que fazer isso, gente. Quando o inimigo chegar e dizer, Jesus ama você, Jesus te ama, porque eles estão cegos. E ele saiu daqui praticamente transformado. Então, para mim, não tem preço. Amém? Pois olha, eu estou aqui na cadeira, na cadeira de mamãe. Na cadeira de mamãe, pedi a ela, mulher, deixa eu ir lá para sua cadeira. Ficar um pouquinho para dizer para os meus. Pois é, mas Deus abençoou. Você viu coisa linda? Tá, pois é. Você viu o que aconteceu depois com ele? Ele ficou dando tanta aleluia, tanta glória. Eu acho que o Espírito Santo encheu a vida dele, que ele saiu dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. Então, pois é, porque às vezes as pessoas estão muito perturbadas, entendeu? E o inimigo às vezes faz isso, joga uma seta para te desequilibrar. Mas eu sempre digo, sabe por que eu não desequilibro aqui? Porque primeiramente, antes de eu entrar aqui, eu oro ao Senhor. Eu faço uma oração, digo, Senhor, pode entrar até as pessoas que estejam desesperadas, angustiadas, perturbadas, mas me dê graça. Que eu olhe para Jesus, que é o alvo. Olha para Jesus, que é o alvo, entendeu? Então, assim, se eu estou aqui, eu estou aqui para ouvir qualquer coisa. Claro que eu posso bloquear. Eu poderia muito bem ter bloqueado, entendeu? Mas eu não bloqueei. Deus disse, não, deixa. Como só diz que eu sou verdadeiro, que eu salvo, que eu curo, que eu mudo história, que eu transformo. Então, você pode deixar. Então, eu deixei. Então, para mim, eu estou feliz porque o nome do Senhor foi glorificado. Podia muito bem ter cortado, mas as pessoas hoje estão tão... A gente tem que... Eu sempre digo assim, a gente tem que ter misericórdia. A gente não sabe a vida do outro, a gente não sabe como é que a pessoa está, se está perturbada, se a pessoa, como é que está a vida de trabalho, como é que está a vida sentimental, como é que está a vida íntima, a gente não sabe. Então, a gente tem que amar, né?
Então eu comecei a dizer assim, ó, que Deus transforma, muda história, muda planos. Entendeu? O Senhor faz isso, entendeu? Porque a gente tem que, mesmo que a gente seja difícil, que às vezes é meio difícil, viu? Então toda a gente fazer igual a Pedro, puxar a espada. A gente guarda a espada. Deixa eu guarda a espada. Entendeu? Pois é, então hoje eu aprendi também, viu, José Medeiros? Eu aprendi muito hoje. Que às vezes a gente tem que guardar a espada, sabia? Porque Pedro era meio afoito. Pedro pegava, pegou, puxou a espada. Ele guarda a espada, Pedro guarda a espada. Porque eu estou aqui. Então, às vezes, temos que guardar a espada. Porque Jesus... Olha, se imagina só. Pedro estava junto de Jesus, estava com espada. Imagina quando ele não estava perto de Jesus. Então, temos que, às vezes, guardar a espada. Porque, às vezes, dá vontade de pegar a espada, né? E meter lá no soldado. Não. Então, eu aprendi hoje que hoje a gente tem hora que a gente tem que guardar a espada. Então, hoje eu precisei guardar a espada. Que eu podia muito bem ter chegado, né? E vou bloquear. Mas eu disse, não bloqueei. Eu disse, não bloqueei, porque você sabe para que propósito foi esse canal. Então, que esse canal seja um canal que Deus possa ser para levantar as pessoas, para a gente nos amar uns aos outros. Não é Maria, sabe aí? Maria já é minha sócia faz um tempinho, outras pessoas aí também, então ela já sabe, porque nosso comportamento é esse. Quando entra um meio assim, aí um ora, outro expulsa. Então, eu fico muito feliz, né? Que às vezes um entra e um diz, vamos orar, porque Deus chega na vida, Deus transforma. E você, José Messias, Deus abençoe você. Com bênção do céu, vocês que entraram aí, que interagiram. Que o Senhor Jesus seja glorificado nas nossas vidas, sempre possamos ser exemplo do Senhor. Porque eu digo você, às vezes queremos ser Pedro, porque às vezes a gente é falho, né? Às vezes eu sou meia sanguínea, sou meia, entendeu? Mas a gente tem que ter o amor de Jesus. Então, assim, eu fico feliz por vocês estarem aqui. Eu sou publicitária, eu sou cristã, eu trabalho com publicidade, trabalho com propaganda. Então, esse canal é novo porque ele era inativo. Então, eu tenho mais ou menos 6 meses, mas de live eu tenho uns 3 meses. Então, Deus tem abençoado muito através dessas lives. Geralmente eu faço em feiras, centros culturais. Maria aí sabe, né, Maria? Em outras coisas, mas de vez em quando eu entro e Deus diz, vai lá, dá uma palavra. Diz que eu sou grande, diz que eu sou rei, diz que eu sou fiel. Diz que eu reino sobre a terra, diz que eu mando, eu fecho porta, eu abro porta, eu abro porta e ninguém fecha. Eu fecho, ninguém abre. Eu tenho um comando. Então, Deus tem um cetro, sabe o que é o cetro? O cetro era um instrumento que o rei tinha, que quando ele se agradava de alguém, aí ele levantava o cetro. Então, o Senhor tem um cetro na mão. Então, nesta noite, às vezes, eu estou levantando o cetro ao teu favor. Levantando o cetro. Então, o Senhor, nesta dia assim, eu levando o cetro para que você possa entrar. Então, as pessoas para chegar no rei, eles tinham que passar num processo. Se ele levantasse o cetro, você ali vivia. Então, o Senhor diz assim, eu estou levantando o cetro a teu favor. Estou quebrando laço, eu estou quebrando os carros, estou queimando os carros no fogo. Dizendo, aquiete-se, porque eu sou Deus. Aquiete-se. Então, você nem sabe por que entrou aqui, você nem sabe por que você está aqui. Porque às vezes a gente não sabe se é o último momento, se é a última hora, a gente não sabe. Então, temos que nos prepararmos e erguermos nossas mãos, glorificar o nome do Senhor, até que a metade do... Pois é. Até que seria... Deus disse a Esther. Deus disse a Esther, os irmãos dela, o povo dela estava para perecer. Então, ela se afastou, fez e preparou para primeiro entrar na presença do rei. Então, quando ele levantava o cetro, ali a pessoa era aprovada. Então, o Senhor, nesta noite, está levantando o cetro. Levantando o cetro nas nossas vidas. Disse, eu estou levantando o cetro ao teu favor. Então, que nesta noite seja noite de levantamento do Senhor. Ele disse, eu me levanto. O Senhor se levanta e diz assim, Senhor, diz assim, eu faço por aquele que não tem quem faz. Entendeu? O Senhor olha para aquele que não tem quem olha. Ele olha para aquele que não tem quem olha. Ele diz assim, eu confundo. Ele pega o pequeno para confundir o grande. Ele pega o que não sabe para confundir. Ele pega assim. Hoje eu estava vendo uma pessoa falando sobre beleza, né? Se você não for belo, você não é aceito. Se você não for belo, não tiver uma boa roupa, você não é aceito, você não é considerado. As pessoas não vão te considerar. Você tem que ser bonito, tem que saber se arrumar e tem que ser belo. Aí eu lembrei de Davi. Davi era um homem estava lá no mato, né? Estava cuidando das ovelhas, talvez com a pele queimada do sol. Um homem que era da guerra, um homem que lutava. E seus irmãos estavam na cidade, todos belos, maravilhosos, né? Estavam todos lá, todos bonitos lá.
E o Senhor escolheu, talvez, não vou dizer que é o feio, mas talvez o que estava com a pele cansada, com a pele feia, com a pele, né, da luta, mas o Senhor tinha escolhido ele. E o mais engraçado é que quando ele foi para ser ungido rei, vocês lembram que ele estava lá no campo. E o pai dele disse, não, todos os filhos estão aqui para ele ser ungido. Aí Samuel disse, não, quando nos chamar, ele não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Olha que coisa linda, gente. Então, o feio, cansado, o que estava lutando no campo lá, ninguém sentou na mesa antes dele chegar. Então, assim mesmo vai ser você. Vai ser eu. Ninguém vai sentar na mesa antes de você chegar. Não vai sentar, não. Porque Samuel vai dizer assim, vai buscar o que está lá no campo. E o pai dele podia dizer, mas não, ainda tem outro filho. Mas estavam os bonitos lá dentro de casa, os da pele bonita, do rosto bonito, não é isso? E Davi estava no campo, queimado do sol. Amém, Daniel? Deus abençoe você com bênção do céu.